Seja bem-vindo ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Vamos entrar? Somos um lar assistencial com mais de 40 anos de trabalho e dedicação ao idoso e à criança. E aqui nós podemos chamar de lar. Temos um espaço de 35 mil metros com muito verde, sons de pássaros e muita vida. Mas é muito bom aqui, graças a Deus, muito bom. Se a gente viver nesse verde, nessa natureza, é uma coisa muito boa, né? Eu, por exemplo, levanto, tomo café, banho e dou umas caminhadas, tem uma academia aqui. Eles não deixam faltar nada pra gente. Aqui passamos 24 horas cuidando de nossa saúde, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Aqui no lar é muito bom. As cuidadoras são excelentes. Aliás, tudinho, as pessoas daqui são muito boas. Estão sempre acolhendo a gente com muito amor, carinho. As cuidadoras cuidam muito bem da gente, né? E não descuidamos do bem-estar físico e mental, atendimento com psicólogos e biblioteca para leitura. E para quem pensa que ficamos só descansando, que nada! Temos muitas atividades, bingos, horta, basquete e festas. Temos um grande refeitório que serve 1.800 refeições diárias com supervisão de nutricionista e uma lavanderia que trabalha diariamente para entregar roupas limpinhas. Nós passeamos também. Vamos ao cinema, ao teatro, ao clube e não descuidamos do visual. Nossa creche atende crianças de 1 a 3 anos e 11 meses, com educação de qualidade e várias atividades. Temos um trabalho sério e transparente, prestando contas à sociedade. Todos fazem um trabalho com carinho e dedicação, mas para que tudo isso continue, precisamos de você. Seja um voluntário ou um doador para manter estas histórias de vida. Visite o nosso site e veja as formas de ajudar. Assim, você contribui para uma vida melhor de cada um dos nossos moradores. Ajude a manter esta obra de amor. Juntos, mentalizemos Jesus, rogando ao Mestre cada oportunidade em nossas vidas, principalmente nesse dia tão especial que estamos nos preparando para receber a presença do Mestre Jesus em nossos lares, em todos os locais. Que a luz infinita do nosso Mestre estenda em todos os lares, em todas as direções, principalmente os locais de muito sofrimento. Mas para nós, Jesus, nos dê força para que possamos continuar nossa caminhada na paz, na esperança e na fé. Estendemos os braços uns com os outros para formar essa corrente forte, tanto encarnado quanto desencarnado, para seguirmos em frente, cumprindo a promessa de Jesus. E assim, Pai amado, agradecendo os mentores espirituais da Casa de Sebastião Martins, e a Deus, sobretudo, estamos pedindo a permissão para iniciarmos as nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Boa noite. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. A Nilda fez um convite para o senhor, como dirigente, sentar aqui. Ele está bem porque hoje ele está melhor acompanhado, que ele está com a família toda. Está com o Pedro, o Giovandi e a Giovânia ali. Ó. Sejam bem-vindos. Com certeza, como a Nilda disse aqui, uma noite mais que especial para todos nós. Natal é um símbolo diferente nas nossas vidas, para nós cristãos, povo do Ocidente. Sabemos, como espíritas, que essa data, pelos historiadores, obviamente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
Isso pelas pesquisas, pelos acontecimentos da época, pelos historiadores que falavam dos reis, que faziam as suas biografias, que escreviam sobre a história daqueles reis daquela época. Nós vamos encontrar algumas divergências dessa data. Essa data, então, como chegamos a essa data de 25 de dezembro? Quando a Igreja Romana assume o cristianismo, existia ali uma festa deles e nada mais justo do que homenagear então o principal artista daquela festa, que era Jesus. Então se convencionou que o nascimento de Jesus, que o Natal seria no dia 25 de dezembro. Isso pouco importa para nós, isso pouco importa o dia certo que Jesus nasceu ou não. O importante é que Jesus nasceu, o importante é que Ele veio, o importante é que trouxe a mensagem para nós, trouxe a boa nova. E nós escolhemos aqui nessa noite um tema, o Natal, acompanhado aqui dessa obra, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É uma obra de um pastor norte-americano. Essa obra deve ter aproximadamente uns 150 anos, mas que traz ali uma história dele contando das mudanças, das suas perspectivas em relação a Jesus. Mas antes de entrar especificamente nessa história, nós gostaríamos de dizer de algumas pessoas que começaram a seguir os passos de Jesus antes do seu natalício, antes de Jesus estar aqui encarnado. Uma delas é João Batista. João Batista, todos nós conhecemos essa história. João Batista, ele foi anunciado antes de Jesus. O seu pai já era uma pessoa idosa, e a sua mãe, e ele tinha uma responsabilidade no templo. Então, essa história vai se discorrendo, é anunciado pelo anjo Gabriel que a sua esposa seria mãe, e ele fica mudo, e aí vocês conhecem o restante da história. Na outra parte, 6 meses depois, e todos esses números, eles têm um propósito quando nós vamos para a história. Nós vamos entrar nesses detalhes agora, porque é o 6º, mas no 6º mês de gravidez de Isabel, que era a mãe de João Batista, nós vamos encontrar o mesmo anjo visitando Maria, uma jovem ainda, de uma cidade muito pequenininha, que aliás Nazaré não é citada em nenhuma obra fora do Evangelho de Jesus. Provavelmente deveria ser uma viela, uma rota, era fora de rota, aliás, um vilarejo totalmente fora das rotas comerciais, porque nenhum dos historiadores fala de Nazaré. Imagine isso, né? Uma jovem judia há 2000 anos atrás, e aí chega um anjo para dizer para ela que o anjo aparece para Maria, e Maria é outro personagem que antes de conhecer Jesus, conhecê-lo no sentido materializado, né? Jesus já é entre nós aqui encarnado. Quando o anjo aparece para Maria, que faz as suas observações ali, dizendo que ela era escolhida, imagina ali aquela jovem, recebe uma notícia dessa, você vai ficar grávida, mas eu nunca tive com homem nenhum, eu sou prometida para uma pessoa, eu estou noiva, você vai ficar grávida, e esse espírito que está vindo vai ser o transformador desse planeta, não é? Começa a falar ali tudo aquilo, a mensagem que Jesus traria para o futuro. E aí Maria presta atenção em toda aquela conversa e diz para ele: Senhor, eis aqui a sua serva, faça de mim a sua vontade. Então essa é uma das primeiras pessoas que, sem conhecer o Divino Mestre Jesus, os seus ensinamentos aqui no planeta, já se coloca à disposição para seguir os passos de Jesus. Maria, uma jovenzinha ali, chega e diz assim: Senhor, eis aqui a sua serva, faça de mim a sua vontade. Isso é maravilhoso. Depois, em João Batista, como nós citamos aqui, imagina a alegria, né? Maria, quando fica sabendo dessa notícia, ela vai visitar a prima Isabel nas montanhas, e quando ela abre a porta,
Isabel diz: bendito é o fruto do vosso ventre. Mas Isabel não sabia que ela estava grávida. Mas a anunciação, o filho João Batista se manifesta com alegria tão grande. Ela estava grávida ainda de 6 meses, mas a alegria de João Batista era tão grande que ela sabia: é uma honra receber a mãe de nosso Senhor. Isabel, já sabendo do que estava acontecendo a partir do momento que Maria se aproxima da porta. Olha que coisa interessante, ele vai dizer ali: é uma honra receber na minha casa a mãe de nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Então nós já temos ali essas pessoas antes do nascimento de Jesus, já seguindo os seus passos. João o Batista, quando é tão importante essa história de João, que João não batizava criança, como muitas vezes nós pensamos. O João, ele fazia a sua pregação no rio, ele fazia em volta ali, ele reunia as pessoas e ele fazia então as suas pregações, seguindo o Velho Testamento, seguindo as profecias. Ele tinha esse conhecimento e ele anunciava a chegada do Messias. Mas aquele povo que seguia João Batista sabia da sua atitude, da sua elevação moral e do seu conhecimento era tão grande, mas tão grande, que aquelas pessoas tinham a certeza, muitas delas, que João Batista era o Messias. Que certa vez interrogado, João Batista disse: eu não sou digno de desatar as correias da sandália desse que vem após mim. Isso João Batista, e João Batista já era considerado por aquele grupo Messias, pelas suas atitudes morais, pela que ele fazia pela transformação das pessoas, porque o batismo era isso. Ele fazia, ele explicava como nós deveríamos nos comportar a partir de ter esses conhecimentos, e a partir dali ele mergulhava aquelas pessoas na água numa forma de simbolismo, que a partir daquele instante a pessoa fosse diferente, que ela tomasse novas atitudes nas suas vidas. Muitas dessas pessoas, em algumas religiões, eles chegam a trocar de nome, quando nós assumimos essa postura de dizer que nós vamos ser melhores a partir de hoje. Alguns chegam a mudar de nome. Isso acontece com Paulo. Paulo, quando ele chega depois de muito tempo, porque não foi no deserto, mas já depois que ele trabalhava muito, inclusive ele já tinha ido em Atenas, quando ele está voltando, ele chega no porto e diz: agora é minha vez. E aí ele corta o cabelo, corta a barba e diz: a partir de hoje o meu nome vai ser Paulo, porque ele se chamava Saulo. Então isso também era uma atitude daquelas pessoas, quando ele dizia: agora sim, eu sou um novo homem. Porque até então, 10, 12, 15 anos trabalhando para o Cristo, Paulo, que foi o maior divulgador do cristianismo, ainda não se sentia confortável, ele não se sentia confortável para trocar de nome, para dizer que ali ele já era um novo homem. Só a partir de todo esse trabalho dele que ele se sente com essa qualidade. A outra pessoa, não menos importante, é inclusive a mentora da nossa obra social, que é o Lar dos Velhinhos, Maria Madalena. Maria Madalena, ela tem um papel muito importante na história de Jesus, mas também muitos equívocos ao longo dos estudos, das colocações. Nós não vamos encontrar em nenhuma obra, deixar isso claro aqui, nós não vamos encontrar em nenhuma obra do Novo Testamento ou de algum historiador afirmando que Maria Madalena foi prostituta um dia. Em nenhum lugar nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar a única afirmação mais forte sobre essa pessoa é dizendo assim: ela, uma mulher que existia 7 demônios. Era uma pessoa que provavelmente ela tinha um processo obsessivo. E ponto. Você não tem nada além disso. E era uma mulher. Há 2000 anos atrás, que a mulher não tinha um tratamento digno. Como hoje ainda existe muitas lutas. Em alguns países nós vemos que a coisa nem avançou tanto, né? Continua como se estivéssemos ainda há 2000 anos. Mas Madalena, ou Maria Madalena, seguiu Jesus. E quando nós falamos isso, nós vamos fazer aqui uma propaganda de
uma série que tem aí no Netflix chamada The Chosen, o Escolhido. Para quem não viu, vejam. É claro que nós temos que saber separar isso quando nós estamos assistindo essas séries, porque tem muitas coisas que é da cabeça do diretor, mas tem muita coisa bacana que nós vamos ver: a forma das vestes, a forma da comida e a forma mais interessante, a parte toda da estrutura que acompanhava Jesus, como eles se alimentavam, como eles arrecadavam ali a parte da alimentação para tantas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus. É maravilhoso essa série. Então, quando a gente presta atenção nesse outro lado, e é uma forma bem descontraída de mostrar também um Jesus mais descontraído, alegre, que estava sempre disposto ali com as crianças. É bem interessante a série. Mas Maria Madalena também é outra personagem que, principalmente após a crucificação de Jesus, ela desaparece. Nós vamos encontrar muito pouco nos evangelhos falando sobre Maria Madalena após a crucificação. Ela simplesmente desaparece. Desaparece porque os apóstolos eram homens, e muitas das narrativas, dessas narrativas ali no período com Jesus, alguns daqueles apóstolos, eles tinham um certo distanciamento, porque Jesus tinha uma proximidade com uma mulher. Os judeus não tinham essa facilidade de ter essas proximidades. Jesus tinha isso. Jesus tratava todos iguais, nós sabemos disso. Uma das obras que retrata é essa obra de Francisco Cândido Xavier, que se chama A Boa Nova. No final dessa obra aqui tem uma passagem muito interessante que esse pesquisador José Lázaro Boberg coloca aqui para a gente: o Evangelho de Maria Madalena. Não compre essa obra achando que vocês vão achar que o Evangelho é escrito por Maria Madalena. Não é isso. São historiadores que buscam nas raízes aquilo que eles têm, que eles conseguem através daquelas obras daquele tempo, e aí eles vão fazendo algumas explicações. Mas aqui sobre Madalena, ele coloca para a gente o seguinte: que depois da morte de Jesus, Madalena ela estava no local chamado Dalmanuta, e ela estava próxima à praia, e ela estava ali triste, porque ela havia sido abandonada pelos apóstolos. Ninguém queria que Madalena seguisse mais eles. Cada uma daquelas duplas, eles se prepararam se organizaram. Essa história toda também a gente já conhece, que eles foram se organizando, todas aquelas pessoas que tiveram esse apostolado, e eles saíram em duplas, pregando, dando continuidade aos ensinamentos de Jesus. Só que nenhum deles queria uma mulher, e muito menos Madalena perto deles. E Madalena estava ali triste nessa praia, e chega um grupo, e ela estava ali perguntando para Jesus: o que eu devo fazer a partir de hoje? E ela recebe ali uma orientação, provavelmente uma orientação espiritual, dizendo que agora, e ela reclamando que ela não tinha sido mãe, que ela não tinha uma família, que a partir daquele instante agora ela seria a mãe daqueles desvalidos, a mãe daqueles irmãos que tinham uma doença chamada lepra, e eles estavam ali procurando por Jesus, e as autoridades já estavam ali correndo com eles daquele local, porque ninguém queria os leprosos nas suas cidades. E Madalena vai ao encontro do grupo e começa a contar sobre a história de Jesus, dizendo que Jesus já tinha sido crucificado, mas começa a contar a esperança, a boa nova, o que aguardava aqueles irmãos se eles tivessem paciência e coragem para enfrentar a vida, enfrentar a doença da melhor maneira possível. E aí ela segue esse grupo e vai morar com ele no Vale dos Leprosos. Essa é uma das histórias mais comentadas e mais faladas no movimento espírita, que esse foi o final de Maria Madalena morando no Vale dos Leprosos. Conta-se também que ao final da sua vida ela resolve sair para se despedir dos seus amigos numa cidade chamada Éfeso, que provavelmente ali estava residindo a Maria, mãe de Jesus, mas no meio do caminho ela não consegue chegar onde ela gostaria, mas um grupo de cristãos colocam ela, acolhe ela em sua casa, até que ela desencarna. Esse desencarne, quando pessoas fazem seguem os passos de Jesus,
E essa passagem eu vou pedir a vocês permissão para que eu possa ler, porque ela diz assim: Maria, no entanto, experimentava a sensação de alívio. Isso aqui ela já estava desencarnando. Foi quando viu Jesus aproximar-se mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então esse era um recado de Jesus para as pessoas que seguem os passos. Imagina, nós muitas vezes nos nossos comentários, entre aqui os confrades, nossos irmãos, nós ficamos muitas vezes: como é que eu vou chegar do outro lado? Para onde que eu vou? Como diz os meus irmãos goianos: onde eu vou depois que eu desencarnar. Imagina ser recebido como Paulo, recebido como Maria Madalena, pelo próprio Jesus. Quando ela abre os olhos já em outra dimensão, Jesus estava de frente para ela, para ampará-la e levá-la ali com certeza para os locais celestiais, onde aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho do Cristo com certeza encontrarão. Bom, essas pessoas, nós falamos então de Maria, mãe de Jesus, de João o Batista, que nem conheciam Jesus e já estavam seguindo seus passos, de Maria Madalena, que teve o prazer de conviver com Jesus. E nós temos aqui nessa obra, ele vai contar para a gente aqui uma história de um pastor. Esse pastor, certa vez, ele estava organizando o seu sermão, o sermão que ele fazia todo domingo na sua igreja. Era uma cidade dos Estados Unidos, não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade próspera. A igreja dele, que ele havia fundado, era a primeira igreja da cidade. A igreja, então, a mais importante, onde ali frequentavam as autoridades, as pessoas também, os empresários, as pessoas mais importantes da cidade. Então ele passava ali a semana preocupado, fazendo ali as suas anotações do sermão que ele faria no domingo próximo. E chega uma pessoa na casa dele, bate a campainha, ele estava só. Ele olha pela janela, de uma janela do segundo andar, onde ele conseguia ver da sacada as pessoas que estavam tocando a sua campainha, e ele vê uma pessoa, um homem de aproximadamente uns 35 anos, sujo, com um chapéu na mão, mas muito sujo. E aí ele continua insistindo em tocar a campainha. Não teria mais como ele continuar fazendo o seu discurso, não era o que ele gostaria, mas ele para e vai atender essa pessoa. A pessoa diz para ele que estava procurando um emprego, que já tinha passado por várias cidades, que com a chegada da tecnologia já naquele tempo, ele havia sido demitido e não estava conseguindo emprego. E o pastor diz para ele: eu também não tenho e não consigo te ajudar, mas desejo que você encontre um trabalho. Desejou que ele fosse com Deus e voltou para fazer o seu sermão. Fez um sermão belíssimo, escreveu, e ele achou que realmente aquele era um dos melhores que ele já havia feito até então. E no domingo ele vai para a igreja fazer o seu sermão. E as pessoas ficam encantadas, porque ele estava preocupado, porque vinham poucas pessoas, estavam indo poucas pessoas ao culto dos domingos, porque era um tempo de chuva e as pessoas estavam se afastando. Mas naquela manhã ele se sentiu muito feliz, porque o sol estava muito bonito e a igreja ficou lotada. E ele, entusiasmado com aquela situação, ele fez ali, considerado por ele mesmo e para os seguidores da igreja, como o melhor sermão que ele já havia feito naquela igreja. Quando ele termina, um homem sujo, com um chapéu na mão, chega próximo do palco e começa a fazer um discurso. Ninguém teve coragem de dizer para aquela pessoa que ela não fizesse. Era o mesmo irmão que havia ido na casa dele sem saber que ele era o pastor da igreja. E aquele irmão faz algumas argumentações com muita educação, pedindo desculpa que ele não estava ali para ofender ninguém,
mas que ele não entendia aquela forma de Jesus que era pregado. Ele não entendia como nós poderíamos falar de Jesus, e quando terminava ali, cada um ia para suas casas, cada um com seu alimento, sabendo que ali próximo à ferrovia, a linha do trem, era onde ficavam os mendigos, tantas pessoas estavam ali e muitas morriam de fome. E ele vai fazendo muitas outras argumentações. Eu não vou falar mais, que é para vocês terem curiosidade de ler essa obra, que é maravilhosa. Passa um pouco, esse homem tem um desmaio de fraqueza, e as pessoas na igreja ficaram sem entender o que havia acontecido ali. O pastor diz que vai levar para a casa dele para continuar cuidando. Leva, e tinha uma cantora no grupo, uma pessoa que ele cita que era uma jovem muito bela, que também se interessou muito em cuidar, mas o pastor fez questão de levar para a casa dele, porque com aquelas palavras que aquele homem havia dito ali, ele ficou sensibilizado. Ele sentiu que não fazia sentido o que ele vinha pregando a vida toda e fazendo diferente. E ele cuida desse homem. No domingo seguinte, antes dele sair para fazer o sermão, aquele irmão estava na casa dele, muito bem cuidado, mas ele também não aguenta e desencarna. E ele já vai para a igreja sabendo que o homem estava morto na casa dele. E ele faz um sermão de uma forma diferente, e logo após ele convida as pessoas, que ele tinha uma proposta. Ele tinha uma proposta que a partir daquele dia ele teria uma reunião logo após o culto, que quem quisesse ficar, ele tinha uma proposta que a partir dali eles iam fazer um teste durante um período, para que todos que estivessem ali, toda vez que fosse tomar uma decisão nas suas vidas, que eles perguntassem antes: em meu lugar, o que faria Jesus? Então, tudo aquilo que aquelas pessoas fossem fazer, e aí vem o dono do banco, o dono dos correios, o pessoal da ferrovia, enfim, todas aquelas pessoas, nem todos na igreja aceitaram, mas alguns, e para surpresa dele, mais de 30 pessoas ficaram no salão, e eles continuaram. E aí ele também não tinha esse plano perfeito na cabeça dele. Aquilo era algo que passou pela cabeça e ele foi montando ali. E a jovem pergunta para ele, essa jovem cantora, entusiasmada com o projeto, porque ela também tinha uma voz maravilhosa, a família queria que ela fosse uma cantora profissional, e não era nada disso que ela queria, ela já tinha um propósito de servir Jesus. E aí ela chega e pergunta para ele: nós estamos em tempos novos, já tem mais de 1800 anos que Jesus passou por aqui. Os tempos são outros, as pessoas são diferentes, as cidades são diferentes. Como é que eu vou saber como Jesus ia agir? O pastor disse para ela: minha filha, eu também não sei, mas nós vamos descobrir. Toda vez que nós tivermos que tomar uma decisão, nós vamos pensar como Jesus tomaria essa decisão. E nós sabemos como Jesus é atual, como Jesus está presente em nossa vida e será sempre. Como Kardec, muitas vezes a gente ouve as pessoas: Kardec está desatualizado, volta e meia não ouve as pessoas dizendo isso. A gente pega as obras de Kardec, eu penso: meu Deus, Kardec daqui 500 anos vai continuar estando atualizado, né? Kardec vai estar atualizado. Vídeo quando o Chico pergunta para Emmanuel, pergunta ali para ele, diz assim: e se eu achar, e como é que eu vou saber que você está de acordo, que você está de acordo com Jesus? Emmanuel diz para ele: meu filho, quando você achar que eu não estiver de acordo com Jesus, fique com Kardec. E se Kardec estiver errado, fique com Jesus. A coisa é assim, não é? Então, esse era o tema deles. A história ela se prolonga por várias famílias ali, muitos conseguiram esse intento, muitas pessoas se transformaram, muitas pessoas perderam as famílias com esse intento de perguntar a Jesus o que ele faria, porque Jesus mesmo fala para a gente, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a partir do momento que nós aceitamos, que nós colocamos como prioridade em nossas vidas, a coisa muda. Eu não sei se vocês já observaram, é como os amigos, né? Os amigos, quando a gente fala: olha, eu tenho o evangelho nesse horário,
eu tenho que ir para o centro nesse horário. Quando a gente muda as nossas vidas, sabe, cara, esse cara agora está esquisito, está assim, está desse jeito, e aí começa a se afastar. As pessoas não entendem, porque existe a hora de cada um. Muitas vezes quando a gente pega uma obra legal, a gente pensa, dá vontade de sair transformando, né, no trabalho, com os amigos, assim, essa pessoa precisa ler isso, a pessoa precisa entender isso. Não, só que precisava somos nós mesmos, cada um no seu tempo, cada um vai chegar no seu tempo, cada um vai entender da forma que tem que entender. Nós queremos contar mais 2 histórias rapidamente, porque o nosso tempo já está se acabando, mas falamos de pessoas que não conviveram nessa vida com Jesus antes do seu nascimento e seguiram os seus passos. Pessoas como Maria Madalena, que conviveu e seguiu os seus passos. Nós tivemos o prazer de conviver aqui nessa casa com o irmão Jorge Cauí e com tantos outros irmãos aqui que lideraram esses processos, que fizeram diferença na vida de tantas pessoas que buscaram seguir os passos de Jesus. Pessoas que fizeram transformações em muitas vidas, com cursos profissionalizantes, com atendimento a mães gestantes aqui ao lado, muitas mães que não tinham onde ficar e foram atendidas, muitos idosos que não tinham onde ficar e ficaram no lado dos velhinhos. Não sabemos nem contar quantos idosos passaram, que tiveram ali um lar de verdade. Nós não temos hoje condições de contar quantos irmãos passaram conosco, quantas crianças passaram na creche. Outro dia eu encontrei um rapaz já formado e ele disse, eu estudei na creche de vocês e foi a única vez que eu voei de avião na minha vida. Eu disse, se teve isso lá, eu nem sabia, senão eu queria ter ido nesse dia também, né? Pois naquele tempo as pessoas conseguiam que aquele grupo fosse para o aeroporto voar, e esse jovem dizia, foi a única vez que eu voei de avião na minha vida, e eu ainda menino, minha família jamais teria condições. Era difícil andar de carro, imagina de avião. Então a gente vê as pessoas comentando isso 20, 30 anos depois. Mas eu gostaria de deixar aqui também uma história de uma outra pessoa que eu conheci fora aqui do centro. Certa vez eu conheci uma pessoa só pelo nome de Toninho, para mim já era o bastante. Esse rapaz, ele era carteiro dos Correios, eu não sei se é assim que chama, né? Mas o trabalhador dos Correios que faz ali a entrega das cartas. Ele era casado e certa vez ele encontrou um idoso jogado na rua, estava chovendo, o idoso não tinha para onde ir, com fome, ele levou para a casa dele. E quando ele percebeu, já tinha seis idosos morando dentro da casa dele. E a esposa dele chegou um dia e disse, a partir de hoje, ou eles ou eu. Aí ele olhou, isso ele me contando, ele olhou para ela, olhou para eles e disse, foi bom enquanto durou. Pegou os idosos e saiu, arrumou um espaço, colocou esses idosos, esse espaço cresceu. Quando nós tivemos o prazer de estar com esse grupo algumas vezes lá em Lusiânia, tinha um galpão grande lá, tinha aproximadamente 140 pessoas. Tinha crianças, tinha idosos, tinha pessoas com problema mental, tinha uma jovem lá que ela ficava nua numa cela mesmo, porque não tinha como ser diferente. Você não poderia deixar uma roupa, um sutiã, uma fralda ali dentro, porque ela ia fazer bobagem. Então ela ficava nua naquela cela. Esse era o nível das pessoas que tinha. E o Toninho tratava aquelas pessoas com um carinho tão grande que eu digo para vocês, até hoje eu tenho inveja daquele rapaz, que um dia eu quero ser daquele jeito. Ele lá tinha um salão grande e a maioria daquelas pessoas que não tinha quarto, ele colocava as camas naquele salão. O salão era aberto do lado, porque não tinha recurso para fazer uma parte dele. E ele põe uma rede ali no meio. Ele disse, por que você dorme aqui no meio? Ele disse, porque se eu não dormir, eles brigam à noite. Então eles me respeitam, então eu tenho que vir para cá e dormir aqui no meio deles. Era impressionante. Eram assim, essas pessoas como o Jorge Cauí, como o Toninho, como outras pessoas que nós tivemos o prazer de conhecer, a energia deles, a força mental deles é algo extraordinário. E ele me contando certa vez que eu ainda conheci ele com um Santana, aquele carro da Volkswagen que já saiu de linha há algum tempo.
Ele tinha um Santana já bem velho, mas ele dizia: é o único carro que eu tenho para levar eles no hospital de vez em quando, para eu ir buscar as coisas na feira, para fazer as coisas, é a única coisa que eu tenho é esse carro. E certa noite ele serviu todo mundo, deu a janta ali para todo mundo, ficou todo mundo satisfeito. Ele foi na despensa, não encontrou mais nem um grão de arroz, nada, nem um pacote de farinha, não tinha nada, nada, nada. Aí ele disse que deitou na rede, ficou olhando para as estrelas assim e diz assim: olha, eu tenho um compromisso, eu fiz um compromisso com o Senhor. Ele dizendo ele que estava conversando com Jesus, né? Dizendo não, ele estava, né? Que essas pessoas eles conversam. E ele dizendo assim, olhando para as estrelas e pensando: Senhor, eu tenho um compromisso de estar aqui cuidando deles, mas eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. E amanhã, como é que eu faço no café da manhã? E o almoço? Até na hora do almoço eles vão esperar, mas e depois? O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui de madrugada e vou lá na feira. Tinha aquela feira da Orca, né? Estou aqui fazendo propaganda da Orca não, viu, gente? Mas tinha uma feira ali de automóveis. Ele disse: amanhã eu vou acordar de madrugada, vou lá vender esse carro por qualquer preço para comprar o alimento. E ele acordou mais cedo que todo mundo, se preparou para sair. E quando ele abriu o portão para tirar o carro, ele olhou, tinha uma carreta na porta, um caminhão, uma carreta mesmo, carregada de alimentos. E aí ele acordou o motorista, que ele precisava sair. O motorista disse: moço, olha só, eu estou aqui perdido, porque mandaram eu procurar um homem aqui chamado Toninho, mas como eu cheguei à noite, e sempre a gente se emociona, porque não grava isso não, Roberto? Eu sou goiano, cara, eu só consigo suar pelo olho, hein? E o Toninho, e ele disse: eu estou procurando um homem chamado Toninho aqui, mandaram eu entregar isso aqui para ele. E ele pegou, abasteceu a despensa. E eu disse: o que você fez? Onde é que você colocou esse material todo? Ele disse: eu abasteci minha despensa, fui numa comunidade que tem aqui embaixo, que eles são muito pobres, e disse para ele: agora nós vamos descarregar e vamos distribuir para todo mundo aqui. Essas pessoas, elas não guardam, elas não têm uma preocupação como nós. Nós ainda temos uma preocupação. A nossa diretoria, está ali o doutor Nivaldo, que foi nosso presidente há 12 anos, a nossa preocupação sempre assim, já de amanhã, e daqui um mês, e daqui 2 meses. Essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Ele foi lá, pegou o que precisava ali para ele, abasteceu a despensa dele, foi na comunidade mais próxima e distribuiu o resto tudo. Pô, se mandaram para mim, é meu, eu faço o que eu quero, né? E foi lá e distribuiu com todo mundo. Então são pessoas assim que fazem a diferença, né? São pessoas que, em seus passos, o que faria Jesus? Então nós pensamos muito, né? No dia como hoje. Já estou finalizando, viu, minha dirigente? Numa data tão especial, que a gente possa refletir um pouco sobre o significado do Natal, sobre o significado do nascimento de Jesus. Como nós falamos aqui no início, pouco importa a data que Jesus nasceu, nós temos que considerar Natal o ano todo. As pessoas têm fome o ano todo, e nós podemos ser felizes o ano todo, mas sempre buscar perguntar nas minhas decisões. Muitas vezes nós não vamos conseguir não, mas muitas vezes nós vamos. Muitas vezes nós vamos conseguir seguir os passos de Jesus. E Jesus não espera que a gente faça como Toninho, como Cauí, como Madalena. Ele só espera que a gente seja diferente, que a gente busque ser melhor a cada dia. É só isso que Ele espera de nós. Eu desejo a vocês um Natal de muita paz, de muita felicidade, e para aqueles que a gente não encontrar até o ano novo, um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado. Vamos nesse instante manter os nossos pensamentos elevados ao Divino Mestre Jesus, rogando a Ele nesse instante que essa estrela que brilha nos 4 cantos da terra possa se intensificar ainda mais numa noite com tamanho simbolismo,
onde as pessoas, com certeza, ficam mais transformadas, sensíveis, mais amorosas. Que essa luz intensifique ainda mais o nosso comportamento. Não só hoje, Senhor Jesus, mas em cada dia da nossa vida. Rogando ainda nesse instante que esses trabalhadores que aqui estão comemorando esse Natal conosco, estenda suas mãos sobre cada um nesse salão, trazendo através dessas energias a luz, a cura para os nossos males. Sintamos envolvidos nessa luz, nessa transformação. Visualizamos os nossos lares sendo todo clareado pelos amigos, pelos familiares que lá se encontram e onde o nosso pensamento for nesse instante. Principalmente, Senhor, por aqueles irmãos necessitados. Que muitos desses irmãos nessa noite não terão uma ceia, mas terão uma vibração de Jesus, acalentando esses corações através de espíritos amigos. Que esses irmãos tenham facilidade de chegar em cada um desses locais, levando confiança, levando fé, levando coragem para todos esses corações. Principalmente das mãezinhas, com seus filhos doentes, que elas possam continuar recebendo toda essa energia do Divino Mestre Jesus. E que cada um de nós possamos retornar para os nossos lares em segurança, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Vamos em paz. Muito obrigado a todos. Obrigado por estar aqui nessa noite.